Bom dia, boa tarde, meninos e meninas aqui do canal, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje eu acho que é um vídeo um pouquinho motivacional. Eu vim contar pra vocês como eu saí da pura merda. Exato. A vida é muito contrária do que vocês veem hoje, ou veem em algum dos vídeos, eu falando sobre morar na Irlanda, morar na Áustria. Pra mim, nunca foi assim, né? Eu venho de uma família muito simples, criada pela minha mãe. Minha mãe, né, que veio lá do Ceará, parou em São Paulo e, né, engravidou de mim e me teve lá em São Paulo e algumas outras crias, né, que a família é muito grande. Chegou em São Paulo, desamparada, sem muita perspectiva, com um filho, depois 2 filhos, né? Juntada, nunca casou. E aí, no término do relacionamento, não tinha onde morar. Meus tios, né, ajudaram minha mãe e compraram pra ela um barraquinho na favela de São Paulo, chamada Três Coco. E lá eu cresci, eu acredito que dos meus meses até os 22 anos de idade. Exatamente, gente. E quando eu via pessoas, né, na TV, a vida de luxo, ou uma vida de viagens, ou sair do Brasil, eu pensava, meu Deus do céu, eu nunca vou conseguir isso, né? Porque, gente, eu cresci, eu não nasci, mas eu cresci na favela, então aquilo ali era muito enraizado, a pobreza, tráfico, cadeia, era tudo que eu conhecia, né, por muito, muito tempo. E, porém, eu tinha uma prima, eu ainda tenho, que ela ainda tá viva, o nome dela é Eleodora, e ela sempre foi uma inspiração pra mim. Por quê? Os meus tios, né, os pais dela, eles moravam perto da favela, mas em apartamentos da Coab. E ela começou a trabalhar em banco desde muito cedo, então ela começou, sempre teve uma carreira assim, tipo, eu falava, eu via ela vestida social, gente, né? E quando eu ia pra casa da minha tia, ela tava chegando, né, do trabalho e tal, eu falava, nossa, um dia eu quero vestir igual a Dora. Então, eu agarrei aquilo pra mim, assim, como sendo algo que eu iria conseguir, sabe? Era o que eu queria, mas, gente, na favela era completamente diferente, né? Tipo, não vai acontecer, mas eu sempre falava só pra mim, sabe? Eu não falava pra ninguém porque eu sabia que as pessoas iriam rir da minha cara. E eu cresci, eu comecei a trabalhar muito cedo pra poder ajudar minha mãe e pra poder ter minhas coisas também, porque eu sabia que minha mãe não poderia ter, né? Não poderia me dar aquilo que eu queria, porque ela tinha outros filhos também. E tá tudo bem, tá tudo bem. Então eu comecei a trabalhar muito cedo, com 12 anos. Eu trabalhava Gente, eu aprendi a fazer cabelo, aprendi a fazer unha, eu trabalhei cuidando de casa, fui trabalhar pra uma moça, né, como a secretária dela, tipo, uma faxineira e secretária. Ela tinha uma bomboniere e ali na casa dela eu ficava, depois da escola, então eu almoçava, ficava super feliz porque eu almoçava, ela me pagava 10 euros. Eu lembro, gente, o meu primeiro salário foi trabalhando na casa dessa moça, Dona Lene, que faleceu em 31 de dezembro de 2020. Pra mim foi muito triste, porque eu não tava lá, não pude me despedir dela, mas ela sabe que ela tá aqui comigo, assim, eu sei que ela está aqui comigo, sabe? Então ela me ajudou muito, muito, muito. E ainda assim, né, eu comecei a trabalhar com 12 anos, e eu lembro que meu primeiro salário que eu recebi dela foram 140 reais. Gente, 140 reais me permitiram comprar aquela bota da época, de plataforma gigantesca, sabe? Que era até assim, tipo a coxa, assim, e a plataforma era desse. Eu vou ver se eu acho uma foto de antigamente, porque era o quê? 2000, eu acho, 2000 e alguma coisa. Eu tinha 12 anos, então era 2014, 2004, né? Porque eu sou de 92. E aí, isso eu comprei a bota, fui no shopping, né? Comprei a bota e almocei, gente. O dinheiro todo foi embora, mas foi a melhor sensação da minha vida com os meus 12 anos de idade, né? Não aprendi ali o conceito de pensar no futuro, né? Talvez minha vida teria sido muito diferente, mas enfim, gastei com muita alegria, muita alegria. E daí, de começar a trabalhar para ela, eu depois fui trabalhar como operadora de telemarketing, eu trabalhei como cobradora de lotação, trabalhei como manicure, cabeleireira, vendedora autônoma.
gente, tudo que vocês puderem imaginar. Mas aí eu comecei a guardar dinheiro, né? Na poupança, me guardava mesmo, tá? Porque, tipo, quando eu comecei a ganhar um pouquinho, eu não queria não ter mais, porque eu já tinha passado por aquela experiência de não ter nada na vida, não ter realmente nada. E a nossa situação era de extrema pobreza. Quem me conhece e tá aqui no canal sabe que a minha realidade é uma realidade de extrema pobreza, tá? Não é tipo, ai, tá falando que é de extrema pobreza, não sabe nem o que é extrema pobreza. Pobreza, gente, eu sei que é extrema pobreza. E era uma coisa que eu nunca mais queria voltar para aquele lugar. Eu lembro que o legal da Lê, que foi essa pessoa que me deu o meu primeiro emprego, na verdade, era que ela morava numa casa gigantesca, assim, tipo uma mansão, sabe? E eu ia pra lá, eu lembro que ela tinha, ela tem, os filhos dela agora têm a casa, e na casa tinha uma banheira. Gente, quando eu vi aquilo, falei, mano, não é só na TV. Eu fiquei assim, nossa, a Lê é rica, tipo, pra mim, que vinha da favela 100%, o parâmetro de vida dela já era pra mim um parâmetro de uma pessoa de ricona, assim, sabe? Enfim, esse não é o ponto, mas já me dava, assim, eu acho que já me deu aquele estalo de pensar, é possível, ou sei lá, e ela sempre contou pra mim que ela também ela tinha sido muito pobre, a maior parte da vida dela, assim, sabe? Apesar de tudo, mas eles conseguiram vencer e tudo mais, e ponto. Mas conforme eu fui ficando mais velha, eu comecei a guardar mais dinheiro e eu sempre pensei, vou fazer uma faculdade. Vou fazer uma faculdade. E eu ia fazer administração, já tinha decidido que ia fazer administração. E um dia, conversando com um amigo meu, ele falou pra mim assim, Zay, faz contábeis. A gente tava estudando junto o último ano, né, o terceiro ano da escola. E ele falou, não, Zay, faz contabilidade, faz admin, não, faz ADM, não. Falei, não, fazer ADM é tudo, mano, tá louco? E aí eu fui pesquisar sobre ciências contábeis, ciências econômicas, e aí fui fazer lá o meu vestibular, né? Nessa época, eu já tava com 17 anos, eu trabalhava como operadora de telemarketing, eu me emancipei também para poder conseguir empregos melhores, então eu me emancipei quando eu tinha 16 anos, por outros motivos também, mas isso também me abriu a oportunidade de começar a trabalhar registrada, mais cedo. Mas, enfim, o motivo da emancipação foi outro, gente, depois eu conto. E aí foi muito bom pra mim, né? Porque eu já tava trabalhando, falei, meu, vou fazer faculdade aqui, não sei como é que eu vou pagar, mas eu vou fazer. E um dia, no trabalho, como eu trabalhava como operadora de telemarketing, eu tinha o número da minha prima, eu liguei pra ela e falei, Dora, tem uma coisa pra te contar. Eu vou começar a faculdade. Ela falou, nossa, Dada, que legal! Não acredito nisso. Ela me contou assim, gente, ela me falou o seguinte, eu lembro dessa mensagem até ela falou, Dada, se você não tiver o dinheiro em algum mês para pagar a faculdade, nunca abandone a faculdade, tá bom? Porque eles não podem te expulsar, eles não podem te negar ensino. Gente, 6 meses depois, lá estou eu com inúmeras dificuldades para conseguir pagar a faculdade, porque eu acabei comprando um carro com um ex que com certeza não deu certo, né? Senão não estaria aqui hoje. Me embolei com tudo. E aí, o que aconteceu? Fui lá com os meus cheques lá, que não valia nem um centavo, para refinanciar quando eu ia renovar a matrícula, né? E com esse conselho que ela me deu, gente, a minha vida me transformou, porque se não fosse isso, eu acredito muito que talvez eu não estaria aqui hoje, sabe? Se não fosse a vontade de viver algo diferente, de ter conhecido a Dona Lene, de ter conversado com a minha prima e falado que ia entrar na faculdade, eu acredito que isso não teria acontecido. E então fiz muita, muita, muita diferença na minha vida, sabe? E nisso, no primeiro e segundo ano da faculdade, eu ali, gente, me lascando, pagando meses atrasados pra poder renovar, renegociando faculdade. Nossa, foi aquele embolo total, sabe? Até que eu, por acaso, participei de um processo da Grant Thornton. E, pra quem não sabe, a Grant Thornton é uma empresa de auditoria de middle market, né? Não tá no meio das Big Four, mas depois das Big Four vem ali Grant Thornton, a BDO e RSM, se eu não me engano, PKF, e essas mais menores, mas também com um grande impacto, assim, sabe? Não tão pequenas, né? E, gente, eu não tinha nem roupa. E aí eu lembro que na faculdade eu tinha uma amiga chamada Berenice. Berê, não sei se você tá aqui, mas se você estiver, saiba que parte do que eu sou hoje também é graças a você. Ela falou pra mim, Dai, que legal, vai lá fazer entrevista e tal, e isso, aquilo, outro. Eu falei, ai, Berê, não tenho nem roupa, não vou, não tenho nem roupa pra ir e tal, né?
Ela falou, você tá louca? Você tá louca? Eu falei, mas Berê, eu não sei nada da empresa, não sei nada de nada. Ela falou assim, Dai, você vai sair daqui amanhã cedo, né, eu estudava de noite, ela falou assim, amanhã cedo você vai na Lan House e você vai estudar o que a empresa faz, né, e vai anotar o que a empresa faz, tá bom? E vai sim pra entrevista, e compra roupa, sei lá, dá um jeito. Gente, a minha irmã é da igreja, né? Rose. A minha irmã me emprestou a blusa, me emprestou a calça, me emprestou o sapato. Porque eu só tinha roupa de maloqueira favelada. Maloqueira favelada, eu digo assim, gente, legging... Desculpa, não quero ofender ninguém, né? Eu só tinha legging e brusinha de R$1,99 e o tênis de R$350 no pé, porque era só o que a gente tinha na favela, né? Roupa barata e tênis caro, entendeu? Era esse o estilo. E aí eu falei, meu Deus do céu, tá bom, vou, né? Fui na entrevista, gente, e eu lembro que na entrevista eles pediram pra gente falar sobre o nosso Grow Module, né? Quem era a pessoa que a gente mais admirava. Eu fiquei na dúvida entre falar sobre a minha mãe ou falar sobre a minha prima. E eu resolvi falar sobre a minha mãe e todo o esforço que ela fez, né, pra poder criar todos os 5 mais 3 5 filhos dela, né? Porque os outros 3 não faz parte da família. It doesn't matter. Então eu falei sobre a minha mãe, e aí foi a primeira entrevista, depois a segunda entrevista, depois a terceira entrevista, e a quarta entrevista foi na Grant Thornton. E o Jefferson Diniz, que talvez, nem sei se ele ainda tá na Grant Thornton, mas se ele estiver lá ainda, ele foi quem me contratou. Ele perguntou pra mim, eu lembro até hoje na minha entrevista, gente, ele falou assim, como é seu inglês? Eu falei, básico. Ele básico como? Eu falei, o verbo to be. Realmente era, não tava mentindo não, gente, eu sou uma pessoa muito honesta, sabe? Então, eu também sabia mentir na entrevista. Eu falei, como que é o seu Excel? Microsoft Office. Eu falei, básico. Ele, com básico? Eu falei, é pra fazer o trabalho da escola, da faculdade. Ele, aham. Aí eu já tava tremendo, né, gente? O sovaco suando assim, né? Dava até pra lavar o cabelo com a água saindo do sovaco. E aí, depois, ele perguntou, você é pontual? Eu falei, extremamente. Aí ele, prazer, você é a nova trainee da Grant Thornton, né? Eu e mais alguns outros 50 e pouco, 70 e pouco, não lembro quão grande foi a turma. Gente, eu não conseguia nem chacoalhar a mão dele, né? Tipo, oh, meu Deus, eu não acredito, eu consegui um emprego. Berenice, você tava certa, meu Deus do céu. E aí, tipo, eu vi a minha vida mudando ali já, porque eu comecei, eu tinha saído do meu antigo emprego, nessa época eu já estava trabalhando como pesquisadora. Aconteceram algumas coisas horríveis lá, eu saí e eu não tinha nenhuma fonte de renda mais, né? A faculdade já estava totalmente atrasada. O salário na Grant Thornton seria R$1.400. Gente, eu não ia conseguir pagar minhas contas porque eu cresci sem nenhuma educação financeira, como a maioria de nós brasileiros, né? E eu já estava super endividada com a faculdade, endividada com o carro. E aí a Grant Thornton pagaria um salário de R$1.400 e a minha faculdade. Gente, aquilo pra mim foi assim, tipo, um sinal de Deus falando que eu tava no caminho certo, sabe? Que as coisas iriam mudar dali pra frente. No começo foi difícil, né? Não foi fácil, porque todo mundo lá na Grant Thornton, pelo menos todo mundo ali na minha turma, parecia ser bem mais avançado, parecia que já tinha trabalhado antes, e eu falava, mano, não sei porra nenhuma, meu Deus do céu. Eu não entendo o que as pessoas estão falando, tipo, o meu mundo era diferente, né? A minha realidade era muito diferente. Então, tipo, como que eu vou entender alguma coisa? Como que... Eu vou ser mandada embora daqui a pouco, porque eu não entendo nada. E não, eu acho que pelo fato de eu não ter nenhuma mordomia, nenhuma regalia, aquilo só me motivava cada vez mais, sabe? Se tinha que estar no cliente meia-noite, eu tava no cliente meia-noite, que às vezes a gente tinha que fazer inventário. Se tinha que chegar no cliente 5 horas da manhã, eu tava no cliente 5 horas da manhã. Então eu acho que esse foi o meu diferencial e a minha porta de entrada para um mundo diferente, né? Fora do que eu tinha vivido por tantos anos. Eu entrei na Grant Thornton em 2012, né? Tinha acabado, ia completar 20 anos. E ali eu fiquei por 2 anos e meio e minha vida mudou completamente. Só que eu lembro que durante meu tempo na Grant Thornton eu ainda morava na favela. E, gente, às vezes a gente ia pro interior, para alguns clientes que a gente tinha, e a gente voltava até um certo ponto,
no carro junto e depois a gente pegava táxi, né? Todo mundo junto e cada um ia para suas casas, né? O taxista ia levando a gente de casa para casa. E eu sempre era a última, porque eu ainda morava na favela, né? E eu morria de vergonha, gente. Eu morria de vergonha de falar que eu morava na favela, porque eu sempre tive um pensamento de que se eu falasse que eu morava na favela, eles iriam me demitir ou iriam, sei lá, esconder alguma coisa e falar que eu tinha roubado. Eu sempre tive esse pensamento. E foram, pelo menos, muitas sessões de terapia com a minha antiga psicóloga pra eu conseguir quebrar esse tabu, sabe? E na Grant Thornton, depois da Grant Thornton, eu tive outros sonhos, tive outras oportunidades, né? Um professor meu de contabilidade, de IFRS, na verdade, me chamou para fazer uma entrevista no banco que ele trabalhava. Trabalhei no banco por mais 2 anos. E meu sonho, né, na época, como auditora ainda na Grant Thornton, era trabalhar para Deloitte, né? Big Four, gente. Quem não quer Big Four no seu currículo, né? Trabalhei lá por apenas 6 meses, odiei. Odiei com todo o meu coração. Mas foi uma experiência válida. Até que o fogo no rabo veio, a vontade de aprender inglês. Quando eu terminei a faculdade de contabilidade, eu fiquei estudando inglês numa escola, né, na cultura inglesa. Falei, agora uma hora eu vou aprender meu inglês de verdade. Fui, estudei. E nesse meio tempo depois, né, em 2016, eu terminei a faculdade em 2014, dezembro de 2014. Fiquei em 2015 todo estudando inglês. Em 2016 eu falei, não vou só estudar inglês, não. Vou voltar pra faculdade, vou fazer uma pós, vou fazer um MBA em FRS. E, gente, as pessoas, né, o mundo, você vê que as conexões, elas vão mudando, você vê a sua realidade diferente, começa a ser diferente, você já não começa mais a se conectar, né, com aquele mundo seu. E, assim, eu esqueci de falar, quando eu tava na Grant Thornton ainda, morando na favela, gente, eu saía com a roupa de favelada, né, a leg lá, a leg e a brusinha. E aí, no metrô, eu trocava de roupa com a minha roupa de trabalho da Grant Thornton, porque eu morria de vergonha de falar que eu tava trabalhando, que era social e tal, porque as pessoas riam de mim, né? Tipo, coitada. Então, eu morria de vergonha, eu fazia isso. Quando eu mudei pro banco, eu já tava ganhando muito melhor, e aí a gente conseguiu sair da favela, a gente alugou um apartamento, né? Alugou o barraco na favela. Minha mãe tem o barraco na favela até hoje. Se vocês quiserem alugar, ele tá lá disponível pra ser alugado. E nisso, foi quando eu falei, já na Deloitte, eu falei, agora é hora de partir pro mundo. Eu, na verdade, apliquei para um mestrado nos Estados Unidos que não deu certo, gente. Eu não consegui atingir os pontos mínimos, né? E aí eu falei, já tinha pedido as contas da Deloitte mesmo, então, quer saber? Eu vou pra Irlanda, tinha um dinheirinho guardado. Fui pra Irlanda, o resto vocês já sabem, lá eu consegui meu primeiro emprego na área, que eu achava que eu nunca iria conseguir, né? Porque eu vim tão de baixo, mas tão de baixo mesmo, que a maior parte da minha vida eu só soube desacreditar de mim. Mesmo conseguindo e conquistando muitas coisas, mesmo tendo tirado minha família da favela, mesmo tendo sido a primeira pessoa da família a conseguir se graduar numa faculdade, terminar, fazer um MBA, falar inglês, morar em 2 países, eu continuava, e às vezes ainda continuo desacreditando de mim. E eu só tô fazendo esse vídeo pra mostrar pra você e te falar que você não tá sozinho, que se você também passa por essa síndrome do impostor, né, que você não é nada, porque a sua realidade hoje é tão ruim que você não consegue se ver num mundo melhor, num mundo diferente, para com isso agora, porque olha pra mim, se eu conseguir, você também consegue, tá? E eu não tô falando isso da boca pra fora, eu tô falando isso porque eu realmente senti que eu precisava vir aqui e falar que é possível, tá? É possível você viver uma vida melhor, é possível você conseguir mudar a sua realidade, desde que você queira. Ninguém vai te dar nada, tá bom? Você vai te dar o que você quiser. Hoje, amanhã, no futuro, daqui 100 anos, seja lá quanto tempo você viver nesse planeta Terra. Mas presta atenção numa coisa, você tem que querer. Se você não quiser, as coisas não vão acontecer, tá bom? Então, profetiza na sua vida. Mentaliza, né?
Usa o poder da cocriação, porque eu acho que eu fiz isso sem saber que eu tava fazendo isso também, mas muitas vezes desacreditando que isso seria possível. Mas a minha vontade interior de mudar, de ter uma realidade melhor de vida, era muito maior do que a little impostor, que eu também ainda tenho dentro de mim, que todo dia eu falo pra ela, vai filha, vai embora, vai embora. Mas às vezes ela volta e fica aqui comigo. E gente, eu não só sei que eu venci, né, e alcancei muitas coisas aí no Brasil, como aqui na Europa também. E eu sei que se eu quiser ganhar o mundo, eu vou ser capaz de ganhar o mundo. E você também. Basta você querer. Basta você excluir qualquer pessoa negativa, qualquer pensamento negativo que venha falar que você não é possível, que você não consegue, ou que isso não é possível. Porque é mentira. Se você quer, você consegue. Tá bom? Então, gente, olha, desculpa pelo vídeo longo, eu espero que você tenha ficado comigo aqui até o final do vídeo. Eu espero que esse vídeo motive você, aonde quer que você esteja, para você mudar a sua vida, para que você pense no futuro melhor que você pode proporcionar para ti mesmo, independente de qualquer coisa, independente de qualquer pessoa que fale otherwise, tá bom? É isso pro vídeo de hoje, gente. Um beijo gigantesco para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!